Boa tarde, podem se sentar. A gente está no Ser Coach e eu vou abrir um parênteses agora. A gente vai falar sobre ser empreendedor. E eu acredito que ser empreendedor transcende o fato de você ter uma empresa ou não. Ser empreendedor é uma atitude perante a vida. Ser empreendedor é ter um determinado conjunto de características. E isso você pode usar, seja se você tem uma empresa, seja se você está dentro de uma empresa. Inclusive, se você está dentro de uma empresa, é uma ótima oportunidade para você empreender. Inclusive, esse termo empreendedorismo, ser empreendedor, está na moda, né? Vocês acham que está na moda, pessoal? Sim? E por que está na moda esse termo ser empreendedor? Porque cada vez mais o mundo, vocês aqui, vocês valorizam pessoas que dão resultado. As pessoas valorizam cada vez mais as pessoas e os projetos que têm resultado. E ser empreendedor na prática, nada mais é do que ser uma pessoa que faz acontecer, que tem resultado. Então, nesses próximos 50 minutos, a gente vai destrinchar o que é o DNA disso, de ser empreendedor. Vocês estão interessados nisso? Sim ou sim, pessoal? Sim! Antes da gente começar, eu quero contar a minha história para vocês. Eu nasci numa cidadezinha que se chama Doverlândia. Vocês não conhecem Doverlândia? Como assim, gente? Que planeta que vocês vivem? Quem aqui conhece Doverlândia? Levanta a mão para mim. Que planeta que vocês vivem, gente? Brincadeira. Doverlândia é uma cidadezinha que realmente desconhecida no interior de Goiás. Uma cidadezinha que hoje deve ter um pouco mais de 10 mil habitantes. Eu nasci lá, nessa cidadezinha, e quando eu nasci, os meus pais eram muito jovens. Eu até brinco assim, que eu sou fruto de uma brincadeira de carnaval. Os meus pais eram muito jovens, então a minha mãe era muito jovem, o meu pai era muito jovem, e aí naturalmente eu fui criado pelos meus avós, né? Então meus pais tiveram esse ato de amorosidade, de generosidade, de entender, né, que o melhor para mim era eu ser criado pelos meus avós, e meus avós também tiveram essa amorosidade, essa generosidade de assumir a minha criação. E como todo neto criado com os avós, eu tive muito amor, eu tive muito carinho. Eu tive uma infância muito feliz. Eu realmente tive tudo que uma criança quer ter. Eu pude brincar, eu fui amado, eu fui apoiado, fui nutrido com muito carinho. Então, minha avó paterna, a mãe do meu pai. Então, eu pude ter tudo que uma criança quer. E aí, com isso, essa proximidade dos meus avós comigo, o meu avô era um herói para mim. Meu avô era um herói para mim, porque nós éramos muito próximos, e ele foi uma grande referência para mim. E aí, infelizmente, quando eu tinha 12 anos, aconteceu um momento que foi um divisor de águas para mim. Que o meu avô, ele teve um infarto. Ele teve um infarto, isso aconteceu no meu quarto, e eu me lembro assim perfeitamente da cena, daquele momento, porque ali foi com certeza o ponto da minha vida que mais me impactou, em todos os sentidos. Então aquela criança feliz, muito conectada com os avós, teve esse grande momento de trauma, de infelicidade, de indecisão, de angústia, de mágoa. E, felizmente ou infelizmente, hoje eu vejo isso com uma perspectiva positiva, isso se desdobrou numa adolescência muito rebelde. Então, eu fui um adolescente rebelde. Eu fui um jovem que trilhou por muitos caminhos errados. Eu tive muitos problemas na minha juventude e na minha adolescência. E num dado momento da minha vida, eu tive uma oportunidade
de fazer um treinamento de desenvolvimento pessoal. E nesse treinamento, eu ressignifiquei a morte do meu avô. Eu pude olhar para a morte do meu avô com uma outra perspectiva. Eu pude entender que talvez, só talvez, aquilo pudesse trazer algo de positivo para a minha vida. E quando eu tive essa virada de chave, a minha vida começou a decolar. Por que eu estou contando isso? Porque muitas vezes as pessoas olham de fora a trajetória de sucesso do IBC, a trajetória de sucesso do Marcos. Pô, Marcos, quantos anos você tem? Aí eu respondo, 28. Nossa, só 28, você já alcançou tudo isso, enfim. E as pessoas acham que isso veio do céu. Que como num passe de mágica, tudo aconteceu. Mas eu sou uma pessoa comum, que nasceu numa cidadezinha do interior, que foi amado pelos avós, que teve um grande trauma e tive que superar esse trauma para continuar, para conseguir seguindo em frente. Então, por que eu estou contando isso? Porque o Marcos, essa pessoa comum, conseguiu desenvolver essas características de empreendedor, esse DNA do empreendedor que eu vou passar aqui com vocês. Então, se eu conseguir, você consegue. Porque eu tenho uma pergunta, quem aqui acredita verdadeiramente que é, ou pode ser, ou que tem uma atitude empreendedora? Levanta a mão para mim. Uau, que plateia diferenciada. O que é empreender? Empreender é fazer acontecer. E todos nós somos empreendedores. Vou provar para vocês. Lembra de um momento da sua vida que você teve o desejo, você imaginou alcançar algo, mas naquele momento que você desejou, imaginou aquele algo, aquilo parecia impossível, parecia distante demais. Por exemplo, quando você era adolescente e queria passar numa faculdade de ponta, ou queria o seu primeiro carro. Você consegue imaginar uma situação que quando você teve aquele desejo, aquilo parecia quase que impossível, ou talvez impossível, e você foi lá, fez acontecer e conquistou aquilo? Quem já passou por isso? Levanta a mão para mim, honestamente. Alguma coisa, aquela bicicleta na infância que você achava que seus pais não iam te dar, a faculdade que você passou, o emprego que você tem hoje, que há 10 anos atrás você não acreditava, não sonhava que isso seria possível. Eu tenho certeza que todos vocês, de uma forma ou de outra, vocês já se encontraram nessa situação, e vocês foram lá e fizeram acontecer. E se você fez isso, em algum momento da sua vida, você é um empreendedor, ou você é uma empreendedora. Faz sentido? Faz sentido? Porque o que eu quero desmistificar aqui? Essa questão de que, para ter uma atitude empreendedora, você precisa ter nascido com um perfil empreendedor, você precisa ter nascido em berço de ouro, você precisa ter tido as condições certas, você precisa ter tido a educação certa. Não. Qualquer um consegue desenvolver essa atitude e essa pegada empreendedora. E eu tenho a mais absoluta convicção de que isso faz diferença nos nossos resultados. Vocês querem mais resultado para a vida de vocês? Fala sim. Sim. Vocês querem mesmo? Sim. Show. Então vamos lá. Quais são os 3 pilares da atitude empreendedora? O primeiro pilar é a visão. O que é visão? Você tem uma ideia na cabeça, você projeta algo e acredita que aquilo é possível. A diferença está aí, acreditar que aquilo é possível. Então, essa capacidade imaginativa, de criar algo na cabeça e acreditar que aquilo é possível, isso é visão. E aí, entra uma diferença chave do mindset empreendedor com a cabeça comum. Que o empreendedor, ele tem cabeça de solução, e não cabeça de problema.
Porque hoje, no nosso dia a dia, na nossa vida, a gente está o tempo todo apontando problema, reclamando do mundo, reclamando do governo, da vizinha, da família, do colega de trabalho, da concorrência. Você está o tempo todo reclamando. Com a visão empreendedora, você está pensando solução. Percebem a diferença? Cabeça de problema, cabeça de solução. Conseguem perceber o potencial que isso tem? Tá, ok, Marcos, isso é lindo, mas como eu desenvolvo isso? Você precisa ter disciplina, você precisa se policiar, você precisa estar presente. Reclamei? Opa, qual que é a solução para isso que eu estou reclamando? Isso cria em você uma atitude, um condicionamento que te faz ter essa pegada empreendedora. O Jerônimo tem um conceito de empreender que eu amo, que é empreender é remunerar sua paixão. Então, se hoje você tem uma empresa, ou se você é empregado, ou se você é funcionário público, e você está remunerando a sua paixão, você está empreendendo. Se você não está remunerando a sua paixão, você não está empreendendo, você está trabalhando. E trabalhar dói, cansa, empreender é gostoso, é engrandecedor. Então, o primeiro pilar, visão. Imaginar a solução e acreditar que aquilo é possível. Show? O segundo pilar é a coragem. Porque você precisa entrar em ação. Quantas vezes na vida a gente teve uma ideia, seja de um negócio, de um projeto, de uma solução, e a gente para aí? A maioria das pessoas para na visão. A maioria das pessoas para na visão. Você tem que ter coragem. E coragem, principalmente, de dar o primeiro passo. Uma das coisas mais transformadoras que eu conheço é o primeiro passo. Porque toda grande maratona começa com o primeiro passo. A gente saiu no IBC de 2 para mais de 200 funcionários, porque a gente deu o primeiro passo. O primeiro passo, ele tem um poder de revelar o caminho. É incrível. Muitas vezes na vida, a gente está numa situação de encruzilhada, a gente quer fazer algo, a gente tem a visão, a gente pensa na solução, mas a gente não dá o primeiro passo. Por quê? Porque falta coragem. Falta você negociar o seu medo, colocar ele de lado e dar o primeiro passo, ao menos para ver o que acontece. Então, eu tenho um desafio para você. Qual que é o primeiro passo que você está postergando, que você está procrastinando, que você está enrolando você mesmo? Tem 6 meses, 1 ano, 5 anos, 10 anos, e você não dá esse primeiro passo. Qual é esse primeiro passo? Com esse primeiro passo, você vai levantar em você esse primeiro pilar da coragem, da atitude empreendedora. Visão e coragem. Mas só com isso eu chego lá, Marcos? Não, você precisa do terceiro pilar. E o terceiro pilar é competência. Competência é saber fazer e querer fazer. Não adianta imaginar, acreditar que é possível, dar o primeiro passo, do primeiro passo surgem outros passos, você acha obstáculos, você dribla os obstáculos, mas se você não tiver as habilidades, o conhecimento, a atitude correta, você não vai gerar resultado. Então você precisa de competência. Competência é querer fazer e saber fazer. Não é só querer e também não é só saber. Tem muita gente que sabe muita coisa, mas não quer, não faz, não age. Tem muita gente que quer,
e fica batendo a cabeça sem conseguir gerar resultado, porque não vai em busca do conhecimento adequado para construir o resultado. Então, querer saber, querer fazer, querer e saber. Querer e saber. Visão, coragem e competência são os 3 pilares da atitude empreendedora. Imaginar, acreditar, a coragem do primeiro passo. Quantas vezes na vida eu posterguei o primeiro passo em relação a projetos, a metas, a iniciativas? O primeiro passo é transformador. É incrível como o primeiro passo é transformador. E talvez para muitos de vocês aqui, esse evento é o seu primeiro passo. Talvez para muitos de vocês aqui, esse evento é o seu primeiro passo. Porque depois desses 3 dias aqui, vocês vão ver, é uma porta, uma cortina que se abre, você amplia o seu campo de visão, e deixa de ter cabeça de problema, e começa a ter a cabeça de solução. É aquela coisa assim, não é a vida que faz isso comigo, sou eu que faço isso com a vida. Não é a vida que faz isso comigo, sou eu que faço isso com a vida. Então essa pegada empreendedora, ela vai te ajudar, independente do contexto onde você esteja. Independente do contexto onde você esteja. Agora é o seguinte, eu tenho visão, tenho coragem, tenho competência. Para ter a atitude empreendedora, tem as competências certas. São 4 competências. Vocês querem saber essas competências? Vocês querem saber? Sim. Tá fraco. Vocês querem saber? Sim. Então vamos lá. A primeira competência é o protagonismo. Quem que é o protagonista na novela? É o personagem que ele puxa todo o enredo. A história acontece em função dele, não apesar dele. Muitas vezes na vida, a gente vive na condição de apesar de, mas a gente tem que viver na condição de em função de. Então, o protagonista, ele puxa o enredo da história, ele faz a trama acontecer. É ele que gera os fatos, os acontecimentos. O protagonista, ele não fica à mercê do mundo, dos impostos, da família, dos amigos. Então, a primeira competência do empreendedor é protagonismo. Ser o principal agente do enredo da sua história. Você tem que puxar a trama. Você tem que puxar a trama. Você tem que fazer os capítulos acontecerem. Você não tem que ser um coadjuvante. E aí, com protagonismo, você sabe o que você vai encontrar o tempo todo? Quem decide ser protagonista, encontra o tempo todo uma coisa que se chama obstáculo. É incrível. Parece que os obstáculos do mundo detectam o protagonista e miram nele. É um atrás do outro. É um atrás do outro. E aí, a maneira como você lida com esses obstáculos vai determinar muito do seu resultado. É por isso que a segunda competência que o empreendedor tem que ter é um termo emprestado da física. E se chama resiliência. O evento físico que existe no nosso planeta, que mais ilustra, a metáfora que mais ilustra para mim o que é resiliência, é a bolinha de tênis.
Uai, Marcos, como assim a bolinha de tênis? Numa partida de tênis, o jogador pega a bolinha na mão, faz um saque e dá uma raquetada na bolinha. Certo? Sim? O que acontece com a bolinha na hora que ela toma uma raquetada? Ela comprime, mas quase que num passe de mágica, ela volta ao seu estado natural. Então, a bolinha toma a raquetada, ela comprime, mas quase que num passe de mágica, ela volta ao seu estado natural. Só que ela ganha 2 elementos quando ela toma essa raquetada. A bolinha ganha força e direção. Então, você tem que ser a bolinha de tênis no jogo da vida. Porque quando você está empreendendo, seja um projeto na empresa onde você está, a empresa que você quer abrir, se você é um profissional liberal, quando você está empreendendo, o cliente vai te dar raquetada. Quem trabalha com você vai te dar raquetada. Até a nossa família dá raquetada na gente de vez em quando, mesmo que inconsciente. Dá ou não dá? E aí você toma uma raquetada, o que a vida fez de mim? Não é que a vida faz isso comigo, é eu que faço isso com ela. Então tem que ter resiliência, tem que ser a bolinha de tênis no jogo da vida. Faz sentido, pessoal, isso? Faz sentido? Sim? A terceira competência é o que eu chamo de positividade. Positividade é um misto de autoconfiança com otimismo. Não é aquela parada de pensamento positivo, e eu sento na cadeira, e imagino, e as coisas vão acontecer, e eu vou ficar rico. Não. Mas, quando você está na fila, quando você está frente a algo que vai acontecer, que você tem uma expectativa, a sua crença é de que vai acontecer algo bom ou ruim. Quando a gente tem a tendência a acreditar que vai dar certo, a gente tem essa positividade. E ela é indispensável. Por que ela é indispensável? Porque você ganha o par ou ímpar. Você ganha o par ou ímpar. Você tende a ganhar o par ou ímpar. Você vai ganhar todas as vezes? Não. Porque você vai encontrar obstáculos. E aí você tem que ser a bolinha de tênis. Mas você aumenta drasticamente as chances de ganhar o par ou ímpar com a positividade. E aí eu sou protagonista, sou resiliente, tenho positividade, só que eu também preciso de um último elemento, e talvez o mais importante deles, e o nome se chama ação. Como o meu querido amigo Gabriel Goff diria, action. Você tem que entrar em campo, você tem que ir para a batalha, você tem que dar o primeiro passo. Conhecimento só tem valor quando a gente aplica ele. O conhecimento não aplicado, ele é uma armadilha, ele deprime as pessoas. O conhecimento não aplicado deprime as pessoas. Porque elas têm tanta sede, tanto anseio de saber mais, de conhecer mais, de entender mais, que elas não agem. E elas criam uma armadilha para si mesmo, que alimenta um círculo vicioso de conhecimento. E elas não quebram esse círculo com o primeiro passo. Então você precisa agir. Você precisa agir. Então vamos fazer o seguinte. Para mim, uma das coisas que mais gera capacidade de ação, uma das coisas que mais gera capacidade de ação é registrar no papel o que você vai fazer e compartilhar com a outra pessoa. Então, eu quero que vocês peguem papel e caneta agora. Peguem papel e caneta agora, por favor.
e registrem aí. De tudo que vocês ouviram aqui até agora, esse 1 dia e meio de convidados especiais, de conteúdo profundo, de transformação, de tudo isso que vocês ouviram, de tudo isso, transformem esse sentimento, esse volume de informações e conhecimento, numa única ação prática que você vai fazer, que você vai executar, seja hoje, amanhã, segunda ou no máximo terça-feira. Que na prática, mas uma ação, não é uma ideia, não é aquela. E aí sabe o que acontece muito nesse momento? A gente escreve coisas assim: pensar o que eu vou fazer nos próximos 6 meses, planejar os meus próximos passos. Você está planejando agora? Coloca uma ação prática, uma coisa que você vai fazer. Sabe como você valida se isso é uma ação? Quando você consegue quando você consegue se ver fazendo aquilo, quando você consegue imaginar se vendo fazendo aquilo, aí é uma ação. Então, nessa sentença tem que ter um verbo: fazer, praticar, iniciar, começar, desenvolver, criar. Vamos lá, coloquem aí uma ação. Uma ação. E para validar, veja se você consegue se imaginar fazendo isso, mentalmente. Se você consegue se ver fazendo, é ação, senão não é. O que fizer sentido para você. Me perguntaram aqui, falar com alguém é ação? O que vocês acham? Show, perfeito, perfeito, perfeito. Então, falar. Vamos lá, quem terminou, levanta a mão para mim, para eu sentir aí, como está indo. Show, umas pessoas terminando. Gente, isso tem um poder tão grande. Essa questão de você transformar tudo que você aprende, que você ouve, que você vive, que você sente em ações. A minha cabeça hoje é muito orientada para a ação. Então, numa conversa, numa reunião, num evento, num treinamento, numa palestra, num vídeo que eu assisto, num bate-papo, eu sempre busco tangibilizar aquilo numa ação. Porque é a ação que te faz descobrir o melhor caminho. É a ação que te faz ter melhoria contínua. Quando você não entra no campo da ação, você está procrastinando, você está se enganando, você não está sendo protagonista, você está à mercê dos fatos. Se você não está agindo por você, você está agindo por alguém. Se você não está agindo por você, você está agindo por alguém. Então, na atitude empreendedora, a gente tem os 3 pilares: visão, coragem, competência. Essa competência, explodindo, destrinchando essa competência, são 4 competências: protagonismo, resiliência, positividade e ação. Quando você traz isso para o seu dia a dia, e no começo é um processo mais consciente, você pensa, você se policia, você se percebe, e aí você vai fazendo ajustes, e depois entra no automático, como tudo. Agora eu quero entrar com vocês numa fórmula que eu acredito que são os 3 elementos
os 3 elementos para você construir projetos, construir empresas, construir resultados. Existem 3 únicas coisas que são relacionadas à construção de projetos e empresas. 3 únicas coisas. Essas 3 coisas a gente pode simbolizar em 3 letrinhas. P mais P igual a R. Esse primeiro P aqui é o P de processos. Tudo que você faz na sua vida é um processo. Você acorda de manhã, você vai escovar o dente. Escovar o dente é o quê? É uma sequência de atividades. Você pega lá a escova, você coloca a pasta, você tem o seu jeito de escovar os dentes. Tem gente que escova antes do banho, tem gente que escova depois do banho, tem gente que escova no banho. Você tem o processo de escovar os dentes, certo? Sim? Ou tem gente aqui que não escova o dente? Então, tudo. Na empresa é a mesma coisa. Na empresa é a mesma coisa. Você atende o cliente, você vende, você tem reuniões das equipes, você lida com fornecedores. Tudo na empresa é um processo. É uma sequência de atividades que gera um determinado resultado. E aí, quem é que executa os processos? Quem? São as pessoas. Então, processos mais pessoas geram resultados. Então, hoje, talvez você tenha um projeto, tenha uma ideia, e você quer pôr isso em prática. Você vai precisar de um determinado conjunto de processos e um determinado conjunto de pessoas. E as pessoas, o que elas entregam? As pessoas entregam competências, habilidades. Talvez para o seu projeto ou para a sua empresa, você precise de certas competências e certas habilidades que você não tem. Ou talvez você tenha. Mas, se você tivesse outras habilidades e competências, você potencializaria o seu resultado. Então, se você está construindo um negócio de coaching, se você tem uma empresa, se você trabalha dentro de uma empresa, tenha sempre isso em mente. Processos mais pessoas geram resultados. Se você tem um problema na sua vida, ou no seu negócio, e se você cavucar bem, pegar uma pá, e cavucar esse problema, e você chegar lá na essência, você vai ver, tem um problema ou no processo, ou na pessoa. É ou não é? Tudo cai em processos ou em pessoas. E aí, existe uma habilidade quase que mágica para lidar com pessoas. E o nome dessa habilidade é liderança. Aí tem gente que fala para mim, mas Marcos, eu não tenho equipe. Eu não preciso ter competência de liderança. Ou tem gente que fala para mim assim, Marcos, eu não quero liderar. Eu te digo, liderar não é opcional. Você não tem essa opção. Desculpa te informar. Todos nós lideramos. Em algum momento, nós lideramos. Ou a gente lidera dentro de casa, no relacionamento com o cônjuge, ou dentro da própria equipe. Às vezes você tem uma equipe, mas num determinado processo, você é a pessoa-chave. É você que distribui informação, que treina as outras pessoas, ou que faz a interface com outra área.
Ou se você tem uma empresa, um negócio, que você é um exército de um só. Quem aqui tem uma empresa, um negócio e um exército de um só, levanta a mão para mim. Mas você tem que lidar com parceiros, com fornecedores, com clientes. Então, em vários momentos, todos nós estamos liderando. Certo? E para liderar, também existe um determinado conjunto de competências que te ajuda a ser mais efetivo como líder. Existe, assim como existem competências para você ter essa atitude empreendedora, existem competências para você ter mais efetividade como líder. Vocês querem aprender essas competências, pessoal? Sim. Querem aprender mesmo? Sim. Mesmo? Sim. Eu vou ensinar para vocês. Tem que me convencer. Vou aumentar o nível de dificuldade então, hein? Ouvi isso aí, que eu tenho um desafio no final. A cereja do bolo está para o final. Liderar. Para liderar, você precisa de 4 coisas também. Comunicar. Treinar. Engajar. E delegar. E isso é um ciclo contínuo. Então a gente está girando essa roda da liderança o tempo todo. A principal ferramenta do líder é a comunicação. Só que comunicar é algo tão comum, falar, se expressar, é algo tão comum na nossa vida, que a gente está o tempo todo falando, que a gente não presta atenção para a qualidade da nossa comunicação. Você entra num automático tão forte, que é igual escovar o dente, que eu espero que todos aqui escovem, que você não... Se eu pedir para você, me descreve agora como você escova o dente. Você até para, opa, porque é tão presente, é tão natural, é tão simplório, chega a ser banal, escovar o dente. Comunicar a mesma coisa. Nós estamos o tempo todo comunicando, mas nós não prestamos atenção para o nível de qualidade da nossa comunicação. E aí o que acontece? Baixa qualidade na comunicação. Baixa qualidade na comunicação, baixa efetividade na liderança. E um dos princípios mais fortes que eu descobri no meu dia a dia como líder, é que as pessoas escutam muito mais o que você faz do que o que você fala. As pessoas escutam muito mais o que você faz do que o que você fala. Vou provar para vocês. Prestem atenção aqui em mim. Quem está me ouvindo, bate uma palma. 2 palmas. Eu vou dar um comando agora para vocês. Eu vou dar um comando. Deixem as mãos livres, por favor. Eu vou dar um comando para vocês. E quando eu der esse comando, eu peço que vocês executem esse comando. Posso contar com vocês? Sim? Posso contar com vocês? Sim? Sim. Então, assim que eu der o comando, executem. O objetivo é você executar com precisão, agilidade, efetividade. Precisão, agilidade e efetividade. Ok? Combinado? Sim? Sim. Mãos livres, prestem atenção. Lá vem o comando, levante o dedo indicador. O indicador agora. O que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui?
Atenção, vamos lá, quem está me ouvindo, uma palma, 2 palmas. Muitos de vocês levantaram o polegar. Muitos. Mas eu pedi para vocês levantarem o indicador. Porque as pessoas escutam muito mais o que a gente faz que o que a gente fala. Então, para liderar, você tem que estar muito presente para isso. A congruência do que você fala e do que você faz. E o nível de qualidade da comunicação. Como é que você otimiza o nível de qualidade da sua comunicação? Com flexibilidade na sua comunicação. As pessoas são diferentes. Cada um de nós aqui é diferente. Cada um de nós tem um determinado conjunto de crenças, de valores, de perfil. Alguns de nós somos mais introspectivos, outros são mais extrovertidos. Alguns têm mais habilidade para meter a mão na massa. Outros têm mais habilidade para analisar, para planejar. Para eu ter um bom nível de comunicação como líder, eu preciso entender a perspectiva do outro. Esse interlocutor que eu estou fornecendo comunicação, como ele é, como ele pensa e como ele age. E aí quando você tem flexibilidade para se comunicar, assumindo a perspectiva do outro, você tem mais efetividade e impacto na sua comunicação. Faz sentido? Então, para comunicar bem, flexibilidade e congruência nas ações. Para treinar, você também precisa entender como funciona o outro. Porque liderar é servir. Quando você entende como o outro funciona, você consegue treinar de uma maneira muito mais efetiva. Porque você sabe o estilo de comunicação, o estilo de aprendizagem. Tem colaborador da minha equipe que eu preciso pôr ele lá para fazer. Ele tem que executar, senão ele não tem retenção. Não adianta eu falar, faz assim, faz assim, faz assim. Ele precisa fazer. Tem que pôr ele, ó, faz agora, assim, aqui na minha frente. Tem outros que se eu fizer isso, faz aqui agora na minha frente, a pessoa trava. A pessoa trava. Como assim? Então, para treinar, eu também preciso dessa capacidade de diagnóstico de como as pessoas funcionam. E para mim, a ferramenta mais poderosa para a gente ter uma grande capacidade de diagnóstico de como as pessoas funcionam, de como elas pensam, de como mobilizar elas, é o coaching. Por isso que quem tem habilidade de coaching está sendo cada vez mais valorizado pelas empresas e está tendo muito mais resultados na vida pessoal e na vida profissional. Porque coaching é a ciência de entender eu e o outro. E quando eu entendo eu e o outro, eu gero muito mais resultados. Por isso que, por exemplo, o IBC faz treinamentos em company em grandes empresas. Avianca, Banco do Brasil, Ministério Público Federal, Magazine Luiza, poderia citar dezenas, justamente ensinando os gestores de como ter essa habilidade de coaching, de entender a si mesmo e o outro, para ter mais efetividade na liderança. Agora, existe aqui uma outra ferramenta para treinar que é simples e efetiva, que é a liderança situacional. A liderança situacional, ela prega que as pessoas têm nível de maturidade. Então, as pessoas, elas podem ter um nível de maturidade 1, 2, 3 e 4. O nível de maturidade 1 é quando, por exemplo, o colaborador entra na empresa. O colaborador entra na empresa, ele não sabe como é a cultura, ele não sabe exatamente ainda como
desenvolver o trabalho dele, ele tem uma série de dúvidas. A gente faz uma analogia da jornada do ganho de maturidade com as fases de desenvolvimento do ser humano. Então a gente fala que o M1, ele é um bebê. E o bebê, o que você tem que fazer com ele? Tem que nutrir, tem que estar de olho. Você tem que suprir tudo que ele precisa, senão ele o quê? Ele morre. E aí, às vezes, você tem uma pessoa na sua equipe, ou você tem no relacionamento com o cônjuge em casa, a pessoa é bebê numa determinada tarefa, e você está exigindo que ela seja uma M4. Aí dá choque, e não funciona, e você fica puto, mas a incompetência também é sua. Então, M1, bebê. Depois de bebê, a gente vira o quê, hein? Adolescente, aí pulou muito rápido das fases da vida. Mas é criança. Te vira uma criança. A criança, a gente já pode soltar ela um pouquinho, né? Ela anda sozinha, a gente está de olho. Mas ela se vira um pouquinho. Oi? Já vai para o play. Adorei essa expressão. Mas você tem que estar de olho. Você ainda tem que dar muito subsídio para a criança conseguir conduzir a vida dela. Tá? E isso se aplica dentro da empresa, nos nossos relacionamentos, até num churrasco entre família ali. Às vezes a gente pede uma pessoa para executar algo, a pessoa é um bebê naquilo ali, ela não tem maturidade, ela não tem competência para fazer aquilo. Mas como a gente tem, a gente acha que o outro tem que ter também. E aí dá choque. Então, depois de criança, a gente vira aborrecente. Brincadeira, é um adolescente. O adolescente, ele quer ter o quê? Independência. Quer ter independência, ele consegue fazer, ele faz, mas ele precisa de muito o quê? Apoio. O adolescente precisa de apoio. O adolescente, se você fala para ele, faz assim, faz assado, faz assim, faz assado, o que ele faz? O contrário. Faz A, aí ele vai lá e faz B. Faz C, ele vai lá e faz A. Faz B, ele vai lá e faz D. Você passa todas as letras do alfabeto, ele até inventa novas letras, mas não faz o que você pediu para ele. Então, o adolescente, ele precisa de apoio. Depois de adolescente, a gente vira o quê? Adultos, grandes adultos. O adulto, o que é muito importante para o adulto? Segurança, reconhecimento, o que mais? Valorização, ainda não veio a palavra que eu queria. Independência, o que é muito próximo da independência? Autonomia. Autonomia. Por isso que às vezes em casa, relacionamento de cônjuge, isso não acontece na minha casa, tá? Comigo com a minha esposa, não acontece. Isso assim, são histórias que eu já ouvi, porque muitos amigos, a gente tem muitos amigos que são casais, mas muitas vezes num relacionamento em casa, um dos cônjuges é adulto numa determinada tarefa, e o outro cônjuge fica tratando como se ele fosse bebê. Quer controlar, quer mostrar, sabe fazer, quer autonomia. E a mesma coisa acontece dentro da empresa. Então, a liderança situacional, de uma maneira simplificada, é você entender que as pessoas têm maturidade em relação às funções, e você precisa treinar, desenvolver e se comportar como líder de acordo com a maturidade delas. Faz sentido, pessoal? Sim? Legal. Estão gostando? Sim. Show. E aí depois engajar. Porque eu comunico, eu treino, mas o burro empacado tem que fazer, né?
muitas vezes a gente é um burro empacado. Nossa próxima. Por quê? Justamente porque a gente não dá o primeiro passo. Então você precisa engajar, você precisa mobilizar as pessoas para fazer. E as pessoas precisam de 3 coisas. Eu chamo de os 3 R's, que é reconhecimento, recompensa e remuneração. 3 R's. Tudo, até você, se você tem uma empresa, você se engaja para executar algo, para fazer um projeto, para fazer as vendas da sua empresa. Ou se você é um profissional liberal, você quer mais clientes e mais coisas, porque você quer reconhecimento, recompensa e remuneração. Então, eu comunico, eu treino e eu engajo. E o tempo todo eu tenho que estar delegando. E delegar nada mais é do que fazer um pedido. E fazer um pedido é outra coisa que é tão trivial da nossa vida pessoal e profissional, que nós também não nos atentamos para fazer com competência. Então, engajar é fazer um pedido. E existe uma estrutura para você fazer um pedido de maneira adequada. Vocês querem aprender uma ferramenta para delegar? Querem? Tem que melhorar isso aí. Fica de pé, 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 fica de pé. Vamos lá. Eu vou perguntar se vocês querem e vocês vão falar, eu quero, mas com energia e com soco pro ar. Cuidado com a cabeça do colega na frente aí, tá? Ok? Sim? Vamos ensaiar. Vocês querem? Eu quero. Não é sim. Eu E U Q U E R O. Eu quero. Vocês querem aprender uma ferramenta para delegar? Aê, uma salva de palmas, senhoras e senhores. Podem sentar. Vocês merecem. Para delegar. E o bom, sabe o que é o bom? O bom é que vocês já estão entrando no clima para a competição que vai rolar daqui a pouco. Porque empreendedor vive de desafio e gosta de competição. Para engajar, perguntaram aqui, para engajar eu falei o conceito dos 3 R's. Reconhecimento, recompensa e remuneração. Reconhecimento. Qual que é a diferença entre recompensa e remuneração? Recompensa é algo que você recebe em função de um êxito, de uma meta alcançada, de algo que você conquistou, que não é, que foi combinado. Aquilo foi combinado. Então, numa situação lá da empresa, a equipe tem uma meta. Se bater a meta, ganha um jantar, ou ganha um bônus, ou ganha, enfim. Bateu a meta e alcançou, a equipe foi recompensada. O que é o reconhecimento? O reconhecimento é tudo aquilo que não é esperado. Quando você faz algo que não foi, quando você recebe algo que não foi combinado, e geralmente é inusitado, é o elogio, é o carinho, quando as pessoas falam, que fantástico o seu trabalho, muito bom isso que você faz, o que você fala, como é bom ter você como um colega aqui na empresa, como você é uma ótima mãe, papai eu te amo. Papai eu te amo, mamãe eu te amo. O que é isso? É um reconhecimento. E aí você busca ser uma mãe, um pai melhor, um profissional mais competente, porque você quer mais disso. Não adianta negar, não adianta dar uma de durão. Então, para engajar, reconhecimento, recompensa e remuneração.
Então, para delegar, são 3 letrinhas também. Essas 3 letrinhas são E, P, I. Sempre tem alguém que faz essa piadinha. Mas sabe por que é EPI? Para você delegar com segurança. O que é o EPI? A ferramenta de delegar, o EPI. E é sério, é para você delegar com segurança, com assertividade. O primeiro E é o E de especificidade. Especificidade. Vou contar um caso, uma situação. Também isso não é da minha casa, isso não acontece lá em casa, tá? Eu e a Aline, minha esposa, isso não acontece lá em casa, assim, mas como eu ouço, aí eu trago. Então, já aconteceu da minha esposa Aline falar assim, amor, pega, o nome dela é Aline, tá, gente? Inclusive, mulher linda, maravilhosa, sou apaixonado por ela. Pena que ela não está aqui. Ela fala, amor, pega o tênis para mim. Eu corro lá, vou lá fora, aí como eu estou lá fora, eu gosto de jogar pôquer, aí eu embaralho um pouco, falo, ai, saudade de jogar um pouco, estou trabalhando tanto que não dá tempo de jogar um pouco. Aí enrola um pouquinho, pega o tênis, leva o tênis para ela. Aí chega, o inverso também acontece, tá? Chega lá com o tênis, ela, eu precisava do tênis preto, você me trouxe o tênis amarelo, e outra, faz 3 minutos que eu te pedi, eu estou atrasada para o trabalho, você demorou demais. Aí eu, desculpa, mas o que aconteceu aqui? Faltou especificidade no pedido. Eu posso citar dezenas de situações de trabalho e da própria empresa. Por exemplo, festinha de família. Aí eu pego e falo, vó, traz o refrigerante para mim. Aí a minha avó traz Coca-Cola. Eu pego e falo, avó, mas eu queria Guaraná. Onde é que está o erro? Na delegação. Porque delegar é fazer um pedido. Então, já aconteceu de eu falar, por exemplo, eu tenho um coordenador da minha comercial que é o Clifford. Clifford, eu preciso daquele relatório de vendas com urgência, cara. Não está entendendo? Tem que apresentar o relatório e você precisa me entregar esse relatório. Pedi o relatório para o Clifford numa sexta-feira, que era dia 30. Pedi isso umas 4, 5 horas da tarde. E aí chegou segunda-feira, deu 6 horas da tarde, o relatório não chegou para mim. Eu falei, mas, pedi urgência para o Clifford no relatório, e o relatório não chegou no meu e-mail ainda. Manda um Google Talk para minha secretária. Fulana, chama o Clifford aqui na minha sala. O Clifford entra na minha sala. Clifford, cadê o relatório? Estou precisando do relatório. Ele, Marcos, como era dia 30, eu esperei fechar o mês, porque eu pensei que você queria já com esse mês. Pediu no fim do mês. Não, eu preciso do trimestre passado, por isso que eu te pedi com urgência. Marcos, mas eu pensei diferente. Então, está vendo como acontece uma série de ruídos, de probleminhas, de conflitos, porque a gente não sabe pedir. Não saber pedir é sinônimo de não saber delegar. Então, mesmo no relacionamento, no mesmo nível, nas empresas, par com par, superior com subordinado, subordinado superior, na nossa casa, é muito importante saber delegar. E o E de especificidade é crucial para isso. Então, eu preciso ser específico. Quando eu faço um pedido, quando eu delego, eu preciso ser específico. A outra letrinha, que é o P, significa prazo. Significa prazo. Que eu preciso ser específico e eu preciso falar o prazo. Clifford, eu preciso desse relatório de vendas urgente, do trimestre passado, não preciso esperar o mês fechar, hoje ainda. Faz um esforço, fica até mais tarde, mas eu preciso hoje. Tem que fazer umas análises, eu preciso hoje, até tal hora no meu e-mail. Muda, não muda? Agora, tem a outra letrinha, que é a terceira letrinha, que te ajuda na especificidade
e dá mais clareza ainda na hora que você pede. Porque maestria para delegar é maestria em gerar clareza no seu pedido. Quanto mais claro é o pedido que você faz, mais as pessoas provavelmente vão te entregar o que você quer, não o que elas imaginam. Então, a terceira letrinha é indicadores de sucesso. Então, fala para a pessoa como ela tem que te entregar aquilo que vai te gerar satisfação. Então, na historinha que eu contei da minha esposa, ela pedindo o tênis para mim, ou eu para ela, seria, amor, pega o tênis verde para mim, que está lá na varanda, traz para mim em 2 minutos, que eu estou atrasada, e traz ele limpo, eu preciso dele limpo e com os cadarços colocados, para eu conseguir sair. Gente, vocês não têm amor dentro de casa, não? Poder da história, tá? Mas vamos lá, vamos ilustrar a situação agora aqui do Clifford. Por exemplo, fui exigente no pedido, né? Mas é assim, é assim. Mas o caso do Clifford lá, Clifford, preciso do relatório de vendas, hoje, pode ser o relatório do trimestre, ó, já estou entrando nos indicadores de sucesso, é do trimestre passado, não precisa esperar fechar o mês. Faz o relatório padrão, não precisa inventar nada mais, o relatório padrão trimestral de vendas que a gente tem. Manda no meu e-mail. Então, especificidade, prazo, indicadores de sucesso. Com isso, você consegue dar clareza ao seu pedido e você delega melhor. Faz sentido, pessoal? Sim? Sim? Agora eu quero saber o seguinte. Vocês estão se sentindo mais empreendedores e mais líderes agora? Sim? Estão sentindo? Topam uma competição? Topam uma competição? Então quem está me ouvindo, bate uma palma. 2 palmas. Eu vou dividir aqui, a equipe A e a equipe B. A equipe A vai ser exatamente daqui onde eu estou, daqui até lá o final, até aqui. Quem entendeu que é da equipe A, levanta a mão aqui para mim. Só que essa linha, só para a gente delimitar. Quem é a equipe A, levanta a mão. Beleza, então quem está do lado do último A, você é B. Daqui para cá é B. Equipe A, equipe B. Ok? Equipe A, levanta a mão para mim. Equipe B, levanta a mão para mim. Show. A competição é a seguinte, eu quero saber qual desses grupos verdadeiramente está com o sentimento de ser mais empreendedor agora. E a forma que um grupo ou outro vai provar isso para mim é na intensidade da sua resposta. Você tem que declarar que você é empreendedor. O grupo que declarar com mais intensidade que é empreendedor, vai ganhar essa competição. Atenção, atenção. Fiquem de pé. Atenção. Quem está me ouvindo, uma palma? 2 palmas. Então é o seguinte, eu vou falar assim, quando eu direcionar para lá, é para a equipe A responder. Quando eu direcionar para cá, é para a equipe B responder. Eu vou falar, vou gritar assim, eu sou, se eu direcionar para cá, só o A responde. Então eu vou falar, eu sou, isso, vai gritar com força, empreendedor. Dá um soco para o alto, porque isso projeta a voz. Então, eu vou fazer o eu sou para cá empreendedor, depois eu sou para lá empreendedor. Então, é A, B, A, B, A, B. Eu vou fazer 3 vezes para cada lado. Então, ó, dá um pulinho. Aê. Aê. Ô Kaique, bota a musiquinha do fogo aí, deixa eu aquecer esse povo, pra gente tremer essa Sanchã aqui.
Para a gente mostrar para esse braço, a gente mostrar para todo mundo lá fora, mas principalmente para a gente mesmo, da nossa capacidade empreendedora. Ok? Então vamos lá, do fone, ó. Show. Ok? Relaxar. Vamos lá. Vamos lá, silêncio, hein? Silêncio, hein? Então vai ser, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Respirem. Cerra o punho e lembra do soquinho. Vamos lá? Equipe A, eu sou. Equipe B, eu sou. Equipe A, eu sou. Equipe B, eu sou. Equipe A, eu sou! Equipe B, eu sou! Atenção! Atenção! Atenção, atenção! Sentem rapidinho que a gente vai tirar a conclusão agora. Sentem, a gente vai tirar a conclusão agora. Eu tive uma outra ideia aqui. Tive uma outra ideia. Eu acho que se essas equipes somarem forças, o resultado vai ser melhor. Sim? Sim? Então, vai funcionar da seguinte maneira. Eu vou falar, eu sou, e vocês vão devolver. Empreendedor levantando e dando um soco, ok? Só que antes disso, a gente vai fazer uma ola. A ola vai começar ali e terminar aqui. Então eu vou fazer ola, e aí vou falar, eu sou, vocês levantam, empreendedor. E aí eu tenho uma frase final e a gente fecha com chave de ouro. Vocês estão comigo? Aí começa a levantar, e aí vocês levantam com o meu ritmo, com o meu ô, e vocês podem vir com barulho, ô, e lá no final, lá, ô, lá. Vamos treinar, vai, 1, 2, 3, ô, lá. Show, show, show. Só que aí é o seguinte, ô, lá, aí todo mundo senta, com a vibração da ola, eu vou falar, eu sou, vocês levantam, empreendedor. Eu falo um conceito final, fecho com chave de ouro. Combinado? Estão junto comigo, senhoras e senhores? Sim! Sim. Vamos lá! Eu sou! Uma salva de palmas! Demais, 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 demais. Que energia, que energia. Uau, 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 uau. Podem se sentar, por favor. Uau.